Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim indicar um livro para cada filme do Oscar que eu assisti. Bom, eu não sou uma grande assistidora, né, de filmes no geral, eu sou uma pessoa com gosto um pouco mais chatinho e peculiar. E eu também não piro, por exemplo, em assistir todos os filmes do Oscar, nada assim. Mas esse ano, até que eu assisti bastante coisa, gostei muito do que eu assisti. Eu assisti 5 filmes que estavam concorrendo ali nas categorias principais, né? E um dos filmes ali de filme que concorreu a filme estrangeiro, né? Que foi um dos meus favoritos também. E esse vídeo é totalmente inspirado no vídeo que a Mel Ferraz, do Literaturice, que imagino que todos aqui conheçam, quem ainda não conhece, estará aqui o vídeo dela. Ela fez no Instagram, na verdade, então eu vou deixar o vídeo dela do Instagram aqui linkado. Ela assistiu a todos os filmes ali do Oscar, aos 10, e ela indicou um ou mais livros, né? Porque às vezes acontece. Tá muito bom o vídeo dela, então não percam, não deixem de assistir. E ela também gravou, se eu não me engano, foi aqui no YouTube, vou deixar linkado para vocês também, sobre os filmes, né? Comentando os filmes. Então, quem se interessa também, eu acho que é um super conteúdo aí. Dito isso, aqui do alto da minha humildade, de quem não assistiu todos os filmes, né, do Oscar, eu vou fazer isso com os 6 que eu assisti. Eu vou falando, né, o filme já indicando o livro ou os livros, porque alguns eu não consegui escolher só um. E eu vou fazer, assim como a Mel fez no vídeo dela, meio que na ordem de preferência. Os 3 primeiros eu tenho uma super preferência por eles, os outros foi mais é, o que veio na cabeça, assim, mas os 3 primeiros são 3 filmes que eu gostei muito, que se tornaram favoritos. E o meu favorito de todos eles é bem próximo, ele bem empatado com o que ficou em segundo lugar, porque eu amei muito os dois, se tornaram realmente filmes aí da minha vida. Foi o Past Lives, né, ou Vidas Passadas. E o Past Lives, vocês vão até rir da minha cara, mas eu vou indicar a ele, para quem gostou desse filme, o 4321. Eu indico o 4321 para todo mundo, assim como eu indico esse filme para todo mundo. E o que eu acho que eles têm aí em comum, né, sem entrar em muitos detalhes e sem correr risco de dar spoilers nem sobre um nem sobre outro, é a questão de o quanto nós somos moldados por pessoas, acontecimentos, situações da nossa vida, né, o quanto isso constrói quem a gente e ao mesmo tempo o quanto a nossa vida muda de acordo com pequenas decisões, né? Algumas maiores, como por exemplo uma mudança de cidade, enfim, no filme, né, uma mudança de país, mas outras decisões, como procurar uma pessoa no Facebook, no caso, ou ir para um determinado lugar ou não, o quanto esse tipo de coisa pode fazer com que a gente encontre ou desencontre, né, pessoas que vão ter papéis fundamentais na nossa vida, mas isso de uma forma muito realista, assim, né, muito vida real, muito o que acontece todo dia e não de uma forma super romantizada. E eu acho que isso é uma coisa, né, uma temática presente nessas duas obras que eu amo e que se tornaram favoritas na minha vida. Então já fica aí uma indicação fortíssima, tanto de vidas passadas quanto do 4321. Meu segundo filme favorito foi o Dias Perfeitos, que concorreu na categoria de filme estrangeiro. E, gente, ele é perfeito, maravilhoso, né? É um filme japonês, ele vai se passar em Tóquio. E para esse filme eu pensei em 2 livros. Um deles é o Walden, do Turro, que eu não tenho aqui porque eu sempre dou o Walden que eu tenho de presente para alguém. Eu já dei o Walden de presente para muitas pessoas. E o outro é o Siddhartha, do Hermann Hesse. É, e por que que eu escolhi, né, esses 2 livros? Esse filme é um filme belíssimo, assim, ele tem muito essa questão visual, a fotografia, e ele é sobre a beleza da nossa vida de todo dia. É uma coisa que aqui eu já comentei muitas vezes, quem já acompanha, né, o quanto eu sou apaixonada pela vida que acontece todo dia. E é óbvio que a gente tem que querer coisas maiores. É óbvio que é muito legal viajar e ter momentos incríveis, mas a maioria da nossa vida acontece com o que a gente faz todo dia. E o quanto é importante que a gente não se perca, né? A gente não perca quem a gente é por conta de outras coisas que hoje, né, a gente tem muito no mundo, assim, né? A gente tem essa capitalismo, né? Essa busca desenfreada por dinheiro, por status, por
fama, reconhecimento pelo que os outros pensam de nós. E tanto o filme quanto esses dois livros vão muito nesse outro sentido, né? Nós temos aqui no Siddhartha a história, né, de Siddhartha Gautama aí que deixa uma vida de luxo e riqueza para descobrir quem ele realmente é e entrar em contato com o propósito dele. E dá para relacionar isso com bati na mesa. Dá para relacionar isso com o que acontece ali em Dias Perfeitos também. Em Dias Perfeitos nós temos um protagonista que vive uma vida muito simples, mas muito bela, pela qual ele é muito apaixonado. É, e o emprego dele, né, ele trabalha limpando banheiros públicos em Tóquio. E durante esse trabalho, né, existem várias pequenas alegrias e pequenas conquistas que ele aprecia. E quando ele chega em casa, né, ele vive a rotina que ele tanto ama. E ele é muito conectado, né? Isso tudo é muito conectado com quem ele é. Então eu achei que tem tudo a ver tanto com Siddhartha quanto com o Walden do Thoreau, né? Que aí não é um livro de ficção, é um livro que conta ali a respeito da época em que Thoreau se retirou da sociedade e foi viver, né, às margens do Lago Walden. E ele traz muitas reflexões sobre isso, né? Sobre as expectativas da sociedade, sobre como viver em meio à sociedade faz com que a gente tente atender requisitos ou, enfim, tente atingir algumas coisas, conquistar algumas coisas que nem são para nossa felicidade, são apenas para os outros. Então, amei muito, muito o filme. Quem tiver oportunidade, assista. E fica a indicação, tanto Siddhartha quanto o Walden. E o meu terceiro favorito, que também gostei muito, foi o Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos, que é um diretor que eu gosto muito. O Pobres Criaturas não se tornou, eu vi que para muita gente, né, para a própria Mel, se tornou um dos filmes favoritos. Para mim, ele ficou atrás desses outros dois, mas ainda assim foi um filme que eu gostei muito. E para esse, eu escolhi nada mais nada menos do que a Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Eu achei esse filme a cara da Hilda Hilst, assim, a Hilda Hilst todinha. Poderia colocar aqui a poesia dela, mas eu escolhi Obscena Senhora D, especialmente pelas questões relacionadas ao corpo, que a gente tem muito aqui. Corpo e sexualidade, né? Mas não para por aí. Eu acho que nem a Obscena Senhora D se limita a tratar sobre isso, nem o filme Pobres Criaturas. Eu acho que eles têm totalmente o cerne da questão, assim, das duas é a mesma, né? Da Hilda Hilst do Pobres Criaturas. E a mulher como um ser, né, portador de desejo e que acaba aí sendo limitado pelas expectativas da sociedade e limitado em muitos aspectos, não apenas no aspecto sexual, mas num aspecto intelectual, num aspecto de ser julgada pelo emocional, enfim. Acho que eles combinam muito, tem tudo a ver. O próximo filme que eu também assisti foi o Anatomia de uma Queda. Eu gostei bastante, é um filme bem diferente em alguns aspectos, mas ele tem cenas incríveis, inclusive ali o diálogo da discussão, que ficou super conhecido de forma muito merecida, porque é muito, muito bom. E esse foi o que eu achei mais difícil, inclusive porque eu achei que as escolhas da Mel fizeram muito sentido, então vamos lá conferir. E eu não quis ser repetitiva e escolher as mesmas coisas, mas eu acabei escolhendo dois livros totalmente distintos e por motivos diferentes. Um deles é o Precisamos Falar sobre o Kevin, que eu não tenho aqui porque eu emprestei para alguém que nunca me devolveu. Se você está com o meu livro e estiver assistindo, por favor, devolver. É um livro que eu amo muito. E aqui ele tem, né, eu acho que as temáticas que cruzam aí são o acontecimento de um crime e a mulher sendo julgada muitas vezes muito além do papel que ela realmente tem, né? Então, em Anatomia de uma Queda, caso alguém nunca tenha ouvido aí sobre a sinopse, nós temos uma morte, né? O marido dessa protagonista morre, acontece uma queda e ela é suspeita de tê-lo empurrado, enfim, né, dessa morte não ter sido uma morte acidental ou um suicídio. Então a gente tem uma parte tribunal, mas a gente tem muito um, uma investigação sobre a vida desse casal e dela como esposa sendo é, totalmente vasculhada para tentar entender, né, se ela teve ou não essa participação. Eu acho que nisso ele conversa muito com Precisamos Falar sobre o Kevin, né, sobre o que configura uma culpa, né, no caso do Precisamos Falar sobre o Kevin, a gente tá falando da mãe, né, um pouco diferente, mas
acho, um me fez lembrar do outro, acho que poderia ser uma boa associação. E o outro, falando de uma forma mais criminal mesmo, julgamento, é A Promessa e a Pane, do Frederic do Rimac, não sei pronunciar. E aqui eu acho que o que eles têm em comum é que eles parecem ser policiais, mas eles têm uma discussão ética, moral e, enfim, que vai muito, muito além disso. Então, é, eu acho que é de toda forma, né, um filme que vai ter boa parte acontecendo num tribunal, vai falar muito sobre essa investigação. Ele tem isso como base, mesmo não sendo essencialmente sobre isso. E eu acho que é o que acontece nesse livro aqui, uma obra primorosa que com certeza deveria ser mais conhecida. Essa minha edição veio na tag do tempo que eu assinava, mas esse livro já foi republicado, então vocês conseguem encontrar. Tá acabando, gente, prometo. O próximo foi o Assassinos da Lua das Flores, que tem o livro, né? Ele foi baseado num livro. Eu não o li ainda, mas a Paloma ali me indica muito, né? Falou que o livro é muito bom, inclusive muito melhor que o filme, segundo ela. Eu escolhi para esse O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, em especial, né, a parte um ali, o Continente, que tem os primeiros volumes. E aqui eu acho que ele conversa em alguns aspectos, me lembrou, né, em alguns aspectos, tanto por essa parte, né, do colonizador versus colonizado, é, da exploração, então a parte da Ana Terra em específico, eu acho que conversa demais, mas ele também tem toda essa questão familiar, de gerações e de como as famílias vão se conectando, e isso vai virando um embrulho, e eu acho que também tem bastante a ver nesse aspecto. Amo o Tempo e o Vento. Fazia tempo que eu não falava aqui, né? Mas é uma das minhas obras favoritas, assim, de todos os tempos da minha vida. Então, indico demais. Eu acho que principalmente nós brasileiros deveríamos conhecer mais a obra do Érico Veríssimo, em especial esses aqui. Amo muito, já estou com saudade, inclusive, deu uma vontadezinha da releitura. E o último dos filmes que eu assisti foi o da Barbie. E Barbie eu selecionei dois livros, assim, principais. Barbie, num geral, né, se a gente for simplificar, ele vai querer tratar sobre a mulher na sociedade, né, sobre um tema aí que já apareceu em alguns desses outros livros que eu indiquei também, mas Barbie é essencialmente sobre isso, sobre as expectativas colocadas, fala bastante da questão física, mas não apenas, né, tem um monólogo ali super famoso também, né, sobre tudo que a mulher precisa dar conta. Então eu não poderia deixar de escolher um livro que tivesse essa temática. Eu escolhi o Caliban e a Bruxa, que é bem diferente do filme da Barbie, deixando bem claro em termos de profundidade teórica, etc. Mas sobre esse tema, esse livro aqui é a melhor coisa que eu já li, assim. Ele é um livro, como eu falei, extremamente teórico, basicamente um livro de estudo, então é mais denso mesmo, mas ele vai falar, né, mulheres, corpo, acumulação primitiva. Ele basicamente traça um panorama que tipo de mudança e de acontecimento da história está ligado à necessidade de calar as mulheres, de impor um limite às mulheres, e a própria questão aqui, ele tem bastante foco, né, na caça às bruxas ali na Idade Média, qual foi o papel, né, das mulheres nessa caça às bruxas, então indico demais, demais, demais. O papel não, né, que o papel foi claramente de vítima, mas vocês entenderam, né, qual foi o objetivo relacionado às mulheres que levou aí a caça às bruxas. Mas eu também escolhi um outro livro pensando em associar um pouco mais, uma associação um pouco mais direta, né? Já que esse aqui é um livro realmente de estudo, assim, mais pesado. Que foi Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Eu acho que tem diversas cenas do filme da Barbie que poderiam associar com esse livro aqui da Rebecca Solnit. E são basicamente ensaios, né, de ocasiões em que os homens tentaram explicar tudo pra ela, né? Tem um caso que é super conhecido dela, em que literalmente um homem tentou explicar pra ela, né, e discordou dela sobre a interpretação de algo que foi ela mesma que escreveu, assim, então, sem saber que ela tinha escrito, né? Mas é isso, indico bastante esse aqui também. Então foi esse o vídeo, ele ficou maior do que eu imaginava. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês assistiram esses filmes, qual filme vocês mais gostaram e que livros vocês lembraram, associaram aí com cada um dos filmes também. Não deixem de prestigiar o vídeo da Mel, que tá ótimo, e a gente se vê no próximo vídeo.